A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador e hoje a gente tá aqui com uma convidada, Simoni dos Anjos. A evangélica feminista que diz que a igreja oprime o prazer sexual feminino através do machismo. Oh, fofoca gospel no Fofoca Senta gospel. Direito, garota. Total. Gente, Chico gosta. Simoni, muito bem-vinda. Eu queria dizer, antes de você se apresentar, que é uma honra, que é a primeira vez que uma referência senta com a gente. Que ótimo. A gente, num programa que a gente fez sobre sexualidade, sexo, igreja, eu achei um texto seu que me impactou muito, achei maravilhoso, gostei muito de te conhecer, comecei a te seguir. E é uma honra que você esteja aqui com a gente. Maravilhosa. Foi quase uma providência divina, porque quando a gente começou a conversar, logo eu vinha pro Rio, eu falei, não, vamos fazer esse encontro. É isso. Me conta como é que você foi parar no site de fofoca, falando de machismo, evangélico, igreja, mulher, feminismo. Assim, eu sou uma pessoa religiosa desde que nasci. Mas eu sou uma pessoa religiosa periférica, como a maioria das mulheres negras evangélicas que tive acesso à educação. Isso é importante. Meu pai trabalhava numa empresa, num banco famoso, que mantinha uma escola filantrópica. E essa escola filantrópica, né, era para os funcionários, então não tinha... Então, eu tive acesso à educação particular, mas meu pai nunca pagou. Então isso é importante. Por que isso é importante para chegar aí no site de fofoca? Porque eu fui para uma escola, tive um ensino que meus pais não poderiam pagar. Depois que eu saí dessa escola, eu fiz cursinho para ser vestibular, entrei na Federal para fazer ciências sociais, né? Então... existe, e quando você vai fazer ciências sociais, assim, né, enfim, é um curso que, embora seja branco e elitista, é um curso que, cara, você começa a estudar os processos de colonização do Brasil, você vai estudar como que a igreja foi canalha, entende? Sim. Como que a igreja, ela é branca, ela é masculina e tal. Então, E isso em quantos nenhum anos? momento impactou a sua fé. Desculpa, vai. Primeiro quantos anos? Hoje vai ser tenso. Estamos ávidas, né? Como você eu entrei na universidade com uns 20 anos, né? Então, foi um processo muito difícil em casa, porque meu pai é pastor, minha mãe, assim, eu sou a terceira geração de presbiterianos independentes da minha família, todos os meus tios, parte de pai, são pastor, por parte de mãe tem pastor, a minha mãe tá terminando, vai ser pastora, agora fez o seminário, fez um TCC maravilhoso sobre as esposas dos reformadores, que ninguém fala, tipo, a esposa de Lutero, esposa de Calvino, enfim. Mas enfim, minha mãe também tá nesse processo de descobrir o espaço dela na religião. Então é uma família muito conservadora. E eu tive muitos choques, assim, muitos choques, né? Imagina. Então, sair da igreja sempre foi uma possibilidade, né? Mas eu dentro da universidade, eu arrumei para antropologia. E a antropologia tem uma coisa, assim, né? Claro, os cientistas sociais que me perdoem, mas eu tenho 2 minutos para falar isso. Então, a sociologia, ela é uma coisa mais dura, né? Mais, assim, tipo, das estruturas, do macro, né? Então, você vai estudar sociologia da religião... A perspectiva da sociologia da religião não é da antropologia que vai te botar ali num campo com o seu interlocutor, que vai viver processos que na sociologia talvez você não viva. Na sociologia você vai estudar as instituições, tal, uma coisa mais... E na antropologia tem esse lance de você humanizar o cara, né? O cara tá lá porque ele é alienado. Não, né? E nesse processo... quero transar, quero ter um namorado, não quero... Embora eu tenha seguido todos os protocolos, casei, tive filho, tudo certinho. Você casou virgem? Não, né? Isso já é um problema. Juliana, que é isso? A gente conheceu Simoni hoje, Juliana. Ousada? Senta direito, garota. A gente tá aqui pra desconstruir tudo juntas. Não, mas teve esse rito. Beija antes, Mas teve esse rito do tipo do noivado, aquela coisa bem família tradicional brasileira, que nada que parece né? Mas assim, teve esse respeito, vamos dizer assim. Então, assim, esse processo. E aí teve uma coisa, e o Rodrigo, ele é muito importante por eu estar na igreja ainda hoje, que ele falava assim, Moni, se você sair da igreja, quem vai falar para as mulheres que estão dentro da igreja as coisas que você fala, as feministas? Elas não vão passar nem na porta da igreja. É maravilhoso, é verdade. E aí, o que acontece? Tem mulheres dentro da igreja. E aí eu falei assim, cara,
eu saio da igreja e vou fazer o que todo mundo faz. Vira as costas para essas mulheres, né? E tem toda uma rede de solidariedade feminina dentro da igreja que não é vista. Enfim, fui me mantendo na igreja. Em 2015 eu lancei um blog. Em 2015 eu já tinha o Bernardo, né? Então terminei ciências sociais. Quando eu terminei ciências sociais eu me casei. Aí engravidei do Bernardo. Daí fui, enfim, vivendo a minha vida. Funcionária pública na Universidade de São Paulo. Trabalhava na reitoria da Universidade de São Paulo. Pagava minhas contas, tudo certinho, assim. Em 2015 começa esse pré-golpe da Dilma. Em que os evangélicos começam a protagonizar. Não que os evangélicos não existissem, eu acho importante de falar isso no governo antes. Eu acho que aqui mesmo no Rio, desde a Benedita, todo o respeito a Benedita da Silva, mulher negra, importante, evangélica da Assembleia de Deus. Mas aqui no Rio, a entrada dos evangélicos no poder começa quando o Benedita da Silva se torna governadora, enfim, Eduardo Cunha aqui, né? Everaldo ali e tal. Então, assim, há muito tempo a gente vem cultivando o que a gente chegou a hoje. Em 2015, eu lancei um blog que chama assim Genuflexos. Que genuflexos vem de joelho, genuflexório é aquele coisinho da igreja que a gente joelha. E sim, genuflexos, por quê? Porque é esse lance, né? De você se abaixar e tal. Sim, vírgula genuflexos. Ele existe, mas eu não alimento mais blog. E começo a escrever uma coisa ali, começo a escrever uma coisa aqui. Aí Lola Arnovich, que vocês devem conhecer... Eu mandei um e-mail pra ela, falei assim, olha, eu sou feminista, cara, mas assim, eu tô na igreja, entende? Cara, eu não vou sair da igreja, mas eu sou feminista, eu sou favorável à legalização do aborto, eu posso até não abortar, mas eu sou favorável à legalização do aborto, eu sou favorável que as mulheres escolham sobre os seus corpos, mesmo que eu queira estar dentro da igreja, porque isso é uma coisa que a gente tem que entender, eu quero estar dentro da igreja, mas isso não significa que todas as mulheres têm que se comportar como eu me comporto. Esse é o ponto, né? E aí eu lancei um texto no blog da Lola, escrevendo que eu era uma feminista evangélica. Ali foi... Isso em 2015. Isso em 2015. E aí, essa foi minha primeira estreia como uma feminista evangélica pública. E aí, o blog da Lola foi super atacado pelas feministas, que são feministas de carteirinha, porque nós evangélicas ainda não conseguimos uma carteirinha de feminista. Começam, ela é troll, ela não sei o quê, e tarará, é fake, Lola, você foi enganada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, essa foi minha primeira grande experiência que eu levei um susto. Eu falei, caraca, na igreja a galera não aceita o que eu falo. No feminismo a galera não aceita. Da igreja porque eu tô no amiga, a gente tá no mesmo limbo. A gente tá no purgatório. Porque assim, a direita... A Verônica não. A esquerda... não, a Verônica não. O limbo, eu estou ali no limbo, né? Porque, tipo, nada que eu falo agrada a ninguém, porque... né? Então, assim... Sim. É muito difícil essa linha tênue de, tipo, caralho, o que eu tô fazendo aqui, né? E eu acho... E aí, o que acontece? Em 2016 ou 17, Freixo vai para a Universidade de São Paulo. Eu sou funcionária da Universidade de São Paulo. Na Faculdade de Filosofia. E ele fala, tava com um debate bacana e tal. E eu falei pro Freixo, eu sou crente, você vai conversar com os crentes? Porque assim, por exemplo, eu sou feminista, mas ninguém me reconhece como feminista. Sim. Eu sou favorável à legalização do aborto, mas as pessoas falam... Porque essa é a grande pauta, né? Você é feminista até a legalização do aborto. Porque as crentes não podem ser favoráveis à legalização do aborto. Antônia Pellegrino, que eu vou dar um super beijo pra ela aqui, falou, você precisa escrever no blog agora que são elas. Aí escrevi por que a bancada evangélica não representa as mulheres evangélicas, que eu falo, cara... A Débora Diniz fez uma pesquisa nacional do aborto, que fala que 25% das mulheres que abortam são evangélicas. 80% delas já são mães, muitas delas já têm 3, 4 filhos, enfim, dá uma cara pra essa mulher. E essa mulher tem religião, cara. Então, assim, quando vocês falam que eu não posso ser feminista por causa do aborto, vocês estão lutando por religiosas. Então, por que vocês não conversam com as religiosas? E a Antônia publicou no blog agora que são elas. Simone. Aí a UOL, né, Universa, ela vai atrás de mim. Vamos dar essa entrevista que a gente vai chegar agora onde você falou. Você dá uma entrevista, é verdade isso? Que você é uma feminista? Existe? Não sei o quê. Eu falei assim, que a igreja, através dos textos bíblicos, oprime a sexualidade da mulher, tal, não sei o quê. É verdade, daí eu dei uma entrevista pra ela, falando como que... É porque a gente, né... Deus fez tudo, a gente acredita que fez tudo, inclusive o clitóris. Aí a galera... Amo! Então, seja...
Como que a Sim. igreja vai dizer que isso não é de Deus? A mulher provar da sua sexualidade não é de Deus? Por que vai pôr uma série de regras? Aí, desse texto da UOL, foi que o Fuxico, não, o Gospel Mais, porque existe um que é Fuxico Gospel, mas o Gospel Mais me achou e botou feminista, diz que a igreja... E é isso mesmo, eu não volto atrás uma linha do que eu digo, né? Por quê? Vamos lá. Os textos bíblicos, eles são uma grande encontro de narrativas que foram escritas muito depois do que elas foram criadas. Então, por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não escreveu o Pentateuco. Ele protagonizou, claro que tinham mulheres com ele, claro que foram apagadas, mas ele protagonizou um evento histórico que deu origem a essas regras que hoje se tornou o Pentateuco. Mas aquilo foi escrito muito tempo depois. Então, por exemplo, você tem várias incongruências de narrativas no texto bíblico. E aí, o que a teologia feminista vai dizer, que a gente chama de teologia da suspeita. Então, quando você tem um texto que fala, tudo bem, mulher não pode falar na igreja, a gente fala, primeiro, quem que escreveu esse texto? Segundo, por que ele escreveu esse texto? O que essas mulheres estavam falando que incomodou Paulo pra ele falar que elas têm que ficar quietas? Muito bom. O que essas mulheres falaram pra que Paulo falasse, pergunta pro seu marido, não vem aqui na assembleia falar não. Então, assim, ou seja... Esse texto foi escrito por alguém, esse alguém tem gênero, esse alguém tem status social, tem localização, entende? A Bíblia é um grande relato de experiências humanas. E o que a gente faz é como se a Bíblia tivesse descido do céu, caído assim. Deus que escreveu. Uma inspiração. Deus que escreveu a Bíblia. Aí vai vir pra gente assim, mas então vocês acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, nós não acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente acredita que na Bíblia a gente... Pronto, aí vai vir um monte de troço. A gente Relaxa. Mas a gente vai te botar no colo, né? A gente protege Simone, né, amiga? Eu protejo. A gente protege Simone. Mas a gente acredita que a Bíblia é uma série de relatos de experiências humanas com a espiritualidade, onde a gente encontra uma das possibilidades da face de Deus, né? Porque, assim, uma coisa importante é que Deus, ele é muito mais do que a gente pode aprender. Sim. E o diabo, Simone, o diabo se chama capitalismo. O meu filho chama... Muito maravilhosa, Eles foram né? tão... Não, eu gosto, assim, de, tipo... A gente sempre falou muito de você, né? Tipo, dessa parte, porque eu curto essa parte de você separar. E é isso que eu sinto muita falta nas pessoas, de separar a crença de política. Sim. Né? Porque, assim, nós somos 3 pessoas aqui que temos crenças diferentes. E né? que estamos sentadas juntas, né? Num debate E vamos maravilhoso. debater pontos em comum. Porque eu acho que o que une a gente é a política, não é a nossa crença. Né? Tipo, eu posso falar assim, Simone, Simone, eu concordo, eu discordo de você. Ponto. Ok. Mas, assim, a política que a gente vai encontrar na nossa sociedade, ela precisa, né, abraçar nós 3. Né? Eu acho que isso que é muito incrível e maravilhoso no seu trabalho e que você faz nas redes e que você informa essas mulheres específicas, tipo, evangélicas, né? Tipo, sobre o que é política. Porque eu acho que falta muito isso em todos os lugares, né? Pra mim, pra Juliana. Porque a gente tá aqui num grande debate, trazendo mulheres pra conversar sobre isso, porque as pessoas não conseguem separar o que é a crença e o que é a política. E no próprio texto bíblico, né? Se a gente for falar do texto bíblico, existem acontecimentos de disputa de igualdade de gênero que são totalmente apagados. Existem mulheres que foram tão... Porque existem mulheres que não são nomeadas, né? A concubina do levita, que ninguém sabe o nome. Né? A mulher do fluxo de sangue, que ninguém sabe o nome. Existem as filhas de Zelofeade, por exemplo, que ninguém fala. Eu desafio Silas Malafaia a fazer uma pregação sobre as filhas de Zelofeade. Desafiado. Não, mas pegou agressão. Gente, vamos viralizar esse vídeo. Silas Malafaia, você está desafiado aqui no Centro Direito Garoto. Aqui não. Não, aqui não. Aqui não. Vai. Mas a gente está te Há uma desafiando. pregação sobre as filhas de Zelofeade. Vou contar a história. Eu adoro a história das filhas. Porque assim, né? As filhas de Zelofeade, a gente tá num contexto judeu, hebraico, extremamente patriarcal, onde a sucessão das posses, das terras... Porque dinheiro, antigamente, era terra. Então, a sucessão da terra, tudo mais, era patrilinear. Então, passava de pai para filho. Zelofeade, ele não teve filho. E ele tinha 5 filhas, que eu nunca vou lembrar o nome, mas é Irza, uns nomes assim, enfim. Mas procurem lá, filhas de Zelofeade. Elas falam, cara, o nosso pai vai desaparecer da herança de Canaã, das 12 tribos. O nominho dele não vai estar lá, a gente vai desaparecer. Mas muito além disso, esse é o argumento que elas usam, mas o verdadeiro argumento é que elas não eram casadas, elas não tinham irmãos, elas iam perder tudo que elas tinham, iam acabar na prostituição ou na mendicância.
Que loucura, né? Elas chegam pra Moisés e falam, ei, é o seguinte, o pecado do meu pai, porque o fato de ele não ter filho é considerado porque ele era um pecador, ele foi abençoado. Mas é justo porque por conta do pecado do meu pai, o nome dele suma, que a gente perca as nossas terras, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu imagino aquele burburinho, aquele bando de cara da tribo de Zelofeade, já falando assim, não, a terra é nossa, a terra é nossa. Aí Moisés fala, tá bom, vou fazer um oráculo, vou consultar Deus. Aí Deus fala, o que elas falando é certo. Elas estão certas, dê a terra às filhas de Zelofeade. E isso tá lá em Números 27. O que isso significa? Isso significa que teve ali uma disputa de gênero ferrada. E Moisés deu a terra para as mulheres. Aí a galera se rearranjou ali e falou assim, então é o seguinte, então elas vão ter que casar com alguém da tribo delas, para que a terra não saia daqui, porque tem a divisão das 12 tribos, não seja desproporcional, mas elas não vão poder casar com cara de outro, sei lá, se elas são de Efraim, não vão poder casar com Manassés, tá? Mas o que é isso? Isso tá em Números. Essas mulheres disputaram a terra. Se isso não é uma disputa por igualdade de gênero, eu não sei o que é. Entende? E aí as mulheres, que aí é a grande questão da teologia feminista, as mulheres são alijadas, né? E aí a leitura popular da Bíblia vai dizer, mais do que o que os teólogos têm a dizer da Bíblia, o que as pessoas que leem a Bíblia têm a dizer da Bíblia. O que as mulheres trans têm a dizer da Bíblia, o que os viados têm a dizer da Bíblia, o que as lésbicas, as sapatonas, o que as prostitutas, Porque assim, gente, essa galera que Jesus andava, entende? Jesus andava com essa galera. E o que elas têm a dizer da Bíblia? Né? Então, porque o que os homens brancos têm a dizer da Bíblia, a gente já sabe. Porque quando eu leio esse texto de Números, que as mulheres disputaram a terra, elas não foram assim, tipo, elas foram pra cabeça, cara, elas foram falar com Moisés, Moisés é o cara que abriu o Mar Vermelho, entende? Foram pro cara. Ele abriu o Mar Vermelho e elas foram disputar com esses caras. Assim, não, a gente quer a terra, a gente não quer ficar... É sempre a disputa pelos herdeiros, né? Sempre a disputa pelo poder, né? Tipo, a gente não tá ali brincando. Eu acho que assim, a igreja vai dizer aquilo que o capitalismo não tem coragem de dizer. Né? Tipo o quê? Tipo que, por exemplo, eu quero que as mulheres pobres tenham muitos filhos porque a gente quer explorar a mão de obra barata dos filhos das mulheres pobres. Então é isso, então a gente vai proibir o anticoncepcional e a camisinha. Dura realidade, dura verdade, né? O Uber não vai dizer isso. Não. O Uber não vai chegar, assim, porque porque a quem interessa que uma menina de 10 anos seja chamada de assassina? A quem interessa que uma menina de 14 anos tenha negado o direito à interrupção da gestação fruto de um abuso, que é o caso de Minas Gerais? A quem interessa que essas meninas comecem a ter filhos com 14 anos, tenha paz toda a vida delas tendo filho e tenham muitos filhos? Ao sistema. Ao sistema econômico. Gente, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres estão no centro das relações capitalistas e econômicas. É muito dura essa realidade que as pessoas negam os direitos reprodutivos. Eu vi um vídeo hoje, antes de vir pra cá, que era uma mulher evangélica falando assim, eles vão mudar o nome para te enganar. Aborto agora virou direito ao sexual reprodutivo. Aí ela começou a elencar as palavras, eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que eu vou fazer nessa vida? E a Bíblia não condena, né? Eu bato no celular porque a minha Bíblia é digital, gente. É aplicativo, app. Mas a Bíblia não diz nada contra o aborto. Pelo contrário, não há. E mesmo que tivesse, a discussão do aborto não... Porque as pessoas vão falar, a primeira coisa que vai falar é isso, né? Simone, você é feminista até a página 2, então prova que pode abortar na Bíblia. Eu falei, olha, não há nada na Bíblia que impeça... Sobre o tema. Mas mesmo que tivesse, isso não é uma questão de Bíblia. É muito mais do que isso, né? E aí eu tenho encontros... A questão do aborto é uma questão de saúde pública, né? Sim. Eu acho que a questão do aborto é uma questão também... de saúde pública, claro, em termos de políticas públicas, de ter acesso, mas a questão do aborto é uma questão, pra mim, econômica, totalmente econômica. Então, você vai ver, quando a Angela Davis vai falar lá no Mulheres Classe Race, qual o motivo que as mulheres assim, legalizar o aborto não é o suficiente nos Estados Unidos, porque o sistema aqui é particular, as mulheres brancas vão abortar e as negras vão continuar abortando de maneira... clandestina. Não clandestina porque aí legaliza, mas de maneira... como posso dizer, perigosa. Sim, correm mais... Qual que é o motivo que as mulheres brancas, assim, resumidamente, a Angela Davis fala assim, as mulheres brancas vão interromper a gestação porque elas querem fazer universidade. E tudo bem, nada contra isso, gente, porque não é o momento, porque elas querem trabalhar. As negras vão abortar porque elas não podem alimentar mais uma boca. Por que as mulheres escravizadas no Brasil abortavam durante a escravidão? Porque elas não queriam parir mais uma propriedade. Sim.
Não queriam parir um bebê que ia ser vendido com 3, 4 Esse anos. arrancado dela, né? Então, ou seja, isso eu aprendi com quem, né? Eu aprendi com as mulheres negras. Entende? Então, é um processo muito grande de desconstrução pra eu chegar aqui onde eu tô hoje. Eu passei primeiro a superar não, mas romper com ódio às religiões de matrizes africanas, que é muito forte na igreja. Muito forte. E com as mulheres negras, e aqui eu agradeço muito todas as minhas irmãs negras da Marcha de Mulheres Negras do Brasil, das Marchas de Mulheres Negras de São Paulo que eu componho. É com elas que eu recuperei a minha negritude, é com elas que eu entendi que a mulher negra tá na base da sociedade e, portanto, dentro da igreja evangélica, a mulher negra também está na base, né? E aí, como que eu digo, por que a religião vai falar aquilo que o capitalismo pode dizer? A religião vai falar assim, não, crescer e multiplicar, tem a questão do pudor, tem que casar virgem, tem que não sei o quê. Coloca um monte de regra pra gente ter filho, mas no limite, a quem os nossos filhos vão. Os filhos das mulheres brancas ricas, quanto mais filhos elas têm, mais herdeiros, né? Elas têm filhos pra herdar. E as mulheres negras pobres têm filhos pra serem explorados. Sim. Entende? E nessa conjuntura, a gente bota a mulher no trabalho doméstico não remunerado como dever religioso da submissão, que na verdade não é submissão, gente, é manter o capitalismo funcionando. É a bela recatada do lar, né? Porque se você vai cozinhar, para que esse trabalhador leve a marmita? Você vai lavar a roupa para que ele vá de uniforme limpinho para a fábrica. Você vai cuidar das crianças porque elas ainda não vendem sua força de trabalho. Você vai cuidar dos idosos porque eles não podem mais vender sua força de trabalho. E quando o capitalismo coloca todo esse trabalho não remunerado nas costas da mulher, o capitalismo vai chegar pra mulher e vai falar assim, capitalismo como se fosse uma entidade. Mas assim, imagina o capitalismo. Meu filho chama de capitalismo, eu acho ótimo. Todas as minhas palestras agora falam capitalismo. O capitalismo vai chegar pra você e vai falar assim, mulher, eu prefiro que você precisa ficar em casa, porque eu preciso que teu marido, teu filho, tua filha, sei lá, trabalhe pra mim, 44 horas semanais. Só que assim, eu não vou pagar pra ele lavar o uniforme dele, não vou fazer comida pra ele, não vou ter restaurante, não vou ter isso, não vou ter isso. Eu preciso que alguém faça pra que eles possam só trabalhar pra mim. Quem que ia aceitar esse acordo? Sim. Agora se eu chego... Eu não. Quando eu chego... Eu não aceito esse acordo. Eu não quero esse acordo. Agora, se a igreja chega pra você e fala, olha, então você tem que ser submissa ao seu marido, porque o marido é o cabeça do lar, e uma família saudável, embasada em Jesus Cristo, que vai pro céu, a mulher é assim, a família é assim, funciona assim. Entende? E aí a gente vai pra complexidade da igreja. Porque a igreja, ao passo que ela explora, porque isso é explorar, Sim. ela acolhe, ela humaniza. Entende? Porque assim, a senhora que limpa o metrô, a senhora que é a gari durante o dia, que vai ser assediada sexualmente, moralmente, vai ser excluída, na igreja ela é a Dona Maria do ciclo de oração, ela é a Dona Rita da oração forte. Entende? Então, a gente que é de esquerda, que é socialista, a gente sempre fala das contradições do capital, né? E é a partir das contradições do capital que a gente acha que o capital possa romper. Ou seja, o coração ao passo que bate, ele bate uma vez menos, o capital ao passo que avança, ele tá avançando para a destruição dele. E essas contradições, é a partir nessas contradições que a classe trabalhadora organizada pode derrubar o capital e tomar os meios de produção. A igreja não é diferente. Porque a igreja, ao passo que ela avança, ela também coloca suas contradições. O que é a Flor de Lis? Uhum. A Flor de Lis é uma mulher que cumpriu a função do Estado durante muito tempo na comunidade que ela estava. Ou seja, se a gente tivesse um Estado que preza pela criança como ser de direito, ela não precisaria adotar 60 mil crianças. Sim. Que ela fez. E ela foi... Essa contradição, ou seja, não é uma coisa ruim que ela fazia, ela acolhia essas crianças, mas nessa contradição, a gente poderia questionar, a partir dessa contradição, eu poderia questionar, olha, eu estou adotando essas crianças porque o Estado não está aqui. Mas quando essa contradição não é explorada dessa maneira, ela é cooptada, que foi contra a Flor de Lis. Então, a Flor de Lis, eu não gosto quando as pessoas... claro, ela tem que ser responsabilizada, mandou assassinar o marido, mas eu não gosto quando as pessoas... pegam a Flor de Lis como grande tragédia da igreja, quando não é. Não é a grande tragédia da igreja não é a Flor de Lis. A grande tragédia da nossa sociedade que exclui pessoas que produz Flor de Lis. Sim. E que é com o discurso religioso que vai dar vai tornar esse discurso da exclusão social mais palatável. Entende? Enfim, e aí eu vejo... mas isso não é um processo simples. Eu tive que aprender muito, eu tive que caminhar muito, eu tive que
por exemplo, caminhar em Osasco com aquelas mães que perderam os filhos na chacina, na maior chacina do estado de São Paulo até então que tinha acontecido, que foram 17 jovens mortos no 13 de agosto de 2015, e ver aquelas mulheres agarradas no terço no velório dos filhos, ver aquelas mulheres ali sendo as irmãs da igreja acolhendo aquelas mulheres. Eu falei, gente, não é simples. Não é simples, né? Não é simples. Não é simples. E a custa do quê? Né? A custa do quê? Porque a gente... Esses labirintos que existem dentro da religiosidade, por exemplo, a Irmandade da Boa Morte, que é uma irmandade do século XIX, de mulheres negras dentro da Igreja Católica. Aquilo é feminismo, cara. É uma rede de solidariedade de mulheres negras católicas. Aquilo é feminismo, práticas do bem viver, outra gestão do coletivo, entende? E esses labirintos, eles... o nosso modo de discutir política é tão branco, é tão másculo, que esses labirintos femininos que perpassam uma religião não são vistos. Ficam invisíveis. Totalmente. Simone, você falou que você não se identifica com o feminismo negro, né? E aí você fala bastante, tipo, feminismo branco e tal. E a gente, sempre que, né, eu levanto alguma pauta, alguma coisa, sempre vem esse lado. Ah, mas isso aí é só pra mulheres brancas. Sim. Ou, tipo, sempre tem esse contraponto, né? Então, assim, essa interseccionalidade, ela tem que ser, né, vista. E aí eu queria saber um pouco, assim, de você, quando você fala que não te representa sendo você uma mulher negra. Eu não me identifico com uma possibilidade do feminismo negro, né? Eu sempre falo que a universalidade do feminismo interessa a quem? Né? Não interessa a mim. A universalidade do feminismo. Então, são os feminismos, sim, várias possibilidades de feminismo. E existe um feminismo negro que ele é liberal, que é o que está preponderando hoje, né? Então, eu acho importantíssimo que a minha filha tenha a Beyoncé como referência de popstar. Eu tive Madonna. Óbvio. Eu acho importantíssimo, mas de uma visão econômica que bota as relações de gênero, não na perspectiva econômica, o que a Beyoncé vai contribuir para que as mulheres negras parem de morrer de fome? Entende? Não é uma crítica à Beyoncé, é a crítica a um sistema onde a gente não combate de fato a origem da estruturização racial. Qual que é a origem da estruturação racial no Brasil? Pessoas negras foram vendidas e essa venda de pessoas negras causou o acúmulo de capital da burguesia brasileira. Né? Então para mim, o feminismo... eu gosto muito da Lélia Gonzalez quando ela traz a mefricanidade, porque nós, brasileiras, não nos achamos latinas. Eu acho importante a gente se identificar como latina, porque a gente compartilha com as mulheres latinas a colonização como foi feita no Brasil. Né? Uma exploração. A gente compartilha muitas coisas que muitas vezes a gente está mais próxima. E eu não tenho nada contra o feminismo negro norte-americano, é isso, mas a gente se sente mais próxima delas, do feminismo norte-americano, do que com o feminismo das nossas irmãs latinas. Do que as mulheres as mulheres indígenas no Peru sendo esterilizadas em massa. Entende? Então, e aí, quando chega nos Estados Unidos, quais são as mulheres que estão sendo esterilizadas nos Estados Unidos? As latinas. Entende? E o feminismo negro americano está discutindo isso? Claro que não. Esteriliza. Então, ou seja, é com uma possibilidade do feminismo negro, porque é importante, pra mim é muito importante ver que também as pessoas negras são diversas. Entende? Pra mim, a representatividade tem um limite. E o limite da representatividade é esse. Né? O limite da representatividade é quando a gente aposta, né, que o totem, né, que o pessoal vai falar que o totem, que é ter uma pessoa negra num espaço, é o suficiente pra preencher, né? Não preencher, mas pra desestruturar o racismo. E não é. Entende? Então, assim, eu tenho... Eu acho que é um pensamento... Por que é um pensamento... Eu falo que eu tava até conversando com a Ruth, que tá me ajudando aqui no Rio com as crianças. Eu falei assim, eu comecei a odiar a palavra sororidade, sabe? Meu Deus. Nossa, mas você é feminista e não tem sororidade? Eu falo... Mas é que essas palavras... Parece sinônimo agora, virou sinônimo. Porque a sororidade, ela virou um grande equipamento de silenciamento da diversidade entre as mulheres, inclusive da diversidade entre as mulheres negras. Nós, mulheres negras, somos diversas. Eu sou evangélica, tenho umas irmãs de terreiro, eu tenho umas irmãs que não são religiosas e que também são negras, entendeu? Então, assim, são por exemplo, eu tava outro dia num evento com mulheres de terreiro.
E eu falava, o meu lugar, enquanto mulher evangélica negra, é me colocar na trincheira do combate ao racismo religioso, porque eu tenho vantagem social. Não dá pra eu chegar aqui e falar assim, eu sou mulher negra e represento as mulheres negras. Mas, pô, minha filha, a Nina, quando ela sai da igreja, ela não é apedrejada. Sim. Entende? Então, por isso que esse feminismo negro que homogeniza as experiências de ser negra, Sim. me incomoda. Então, É um pouco de racismo. Isso é racismo também, né? Olhar como se fossem todos iguais. É Olhar, totalmente racismo, né? Não somos todos iguais. Não Não somos. somos. E o que acontece, né, quando a gente tá pensando dessa maneira? A gente tá pensando que existe... A gente tem ouvido muito uma coisa que eu discordo. Estamos regredindo no direito das mulheres. Não. Nós não estamos regredindo no direito das mulheres. Porque enquanto houver uma mulher que não acessou direitos, nenhuma acessou. O que acontece agora é que uma certa categoria de mulheres está acessando direitos e incomodou. Uhum. Entende? E aí, Simone de Beauvoir já disse que numa crise econômica, política, o primeiro direito a serem negociados são das mulheres. Então, enquanto a Dona Maria, do Morro dos Prazeres, Sim. não acessar os direitos sexuais e reprodutivos, a dignidade humana, então, a mulher do Leblon não acessou também. E eu vi aqui o depoimento da Helena. Eu assisti, porque, gente, eu assisti quase todos, assim. Eu adorei o vlog, assisti, eu super indico. Eu assisti, tem no Spotify, eu vi no YouTube e tal. E eu vi aquilo, é uma mulher rica. É. Mas o que possibilita que ela seja internada é o mesmo sistema que possibilita que uma mulher negra seja assassinada. A diferença é essa, né? Tipo, se ela fosse negra, talvez ela estaria morta. Mas Exatamente. como ela não é negra, ela Exatamente. foi internada. Ela foi internada. O que é uma violência. Gente, eu fiquei, assim, horrorizada. É chocante. Ela saiu da clínica com habeas corpus, entende? Só que, assim, são maneiras diferentes de... Né, vivenciar essa violência. Essa violência. E aí, o que eu penso, né? As mulheres negras começaram a acessar, de alguma maneira, alguns direitos que nós não tínhamos, né? O caso da Kathleen, por exemplo. Kathleen foi assassinada com um tiro de fuzil. Mas vamos pensar ela... Kathleen estava grávida. A Kathleen Romeu. Ela era uma mulher que tinha vencido várias barreiras do racismo. Ela era formada, então ela venceu essa barreira da escolaridade. Ela tinha um emprego CLT. Ela venceu a barreira da informalidade. Ela tinha um companheiro, porque o abandono das mulheres negras é enorme, né? A maior violência doméstica que as mulheres negras sofrem é o abandono. Muitas delas não têm nenhum marido pra bater, né? Eu falo isso, a pessoa fica chocada, mas é a realidade. Sim. Carolina Maria de Jesus tá aí pra provar que ela criou os 3 filhos dela, né? Com o livro dela. Ela venceu a barreira da gestação precoce, porque ela engravidou com 24 anos. E a média das meninas negras engravidarem é 16. E ela tava comprando uma casa. Cara, ela tava acessando, ela ia comprar uma casa. E aí, qual barreira que ela não conseguiu ultrapassar? O terrorismo de Estado. Sim. Levou uma bala de fuzil. Então, essas meninas, elas começaram a acessar direitos que antes eram só mulheres brancas ou mulheres negras com dinheiro que estavam acessando. Era uma menina da favela que, cara, fez um ensaio de gestante. Sim. Lindo, por sinal. E aí, o que acontece? Qual que é o grande incômodo agora? Não é que a gente tá retrocedendo, é que tem uma camada popular que começou a acessar esses direitos. Só que aí, pra garantir que essa camada popular não acesse os direitos, pra que o sistema continue funcionando, então a gente mata 20% dos negros pra controle e os 80% a gente explora. Porque senão vai ter empregada doméstica indo pra Disney, né? Deus me livre, filho de porteiro na que universidade. Absurdo, exatamente, andando de avião. Andando de avião. Encontrando no aeroporto. E aí porque a grande questão tem o genocídio da população brasileira em curso, negra? Tem. 20% a gente mata, 80% a gente explora. A gente só fala dos 20% que morrem, mas e os 80% que são explorados? Então, tem uma vida sem nenhuma dignidade, né? Não e aí isso tá dentro da igreja, cara. O dinheiro que vai pra Jesus Company do Cunha é o dízimo dessa mulher fodida. Sinistro. Então, olha a importância... Como é que é essa questão social, em relação ao dízimo, em relação ao o que você pensa sobre isso? Então, eu acho que existem muitas experiências do dízimo. Existe o dízimo absurdo, que é o que acontece na IURD, IR Soares, Mundial, essa coisa. Quem vai me dar a chave do carro aqui? Deu o cartão sem senha. Mas existe o dízimo que vai manter um espaço de comunitário. Sim.
Entende? Por exemplo, eu sou uma criança que nas férias, quando não tinha aula, eu ficava na igreja. Na escola bíblica dominical. EBF, né? EBF, exatamente. Minha avó me levava. Quem que mantém esse Era espaço? divertido. Quem que mantém esse espaço? E aí lá a gente Sim. tinha acesso à alimentação. O problema é que não é visto como um espaço coletivo financiado. Sim. Então, ou seja, não dá pra comparar uma comunidade, por exemplo, outro dia eu tava numa ocupação em Itapevi, em Osasco. Na porta da ocupação, o espaço comunitário onde aconteciam as reuniões era uma igreja. Não dá pra comparar uma igreja de Madeirite numa ocupação que tem um financiamento comunitário daquelas pessoas Com o Templo de Salomão. com o Templo de Salomão. A grande questão é que as pessoas, elas não têm essa consciência que elas estão autofinanciando um espaço comunitário. Eu gostaria que tivessem. Sim. Eu gostaria que... Porque assim é. Porque os meus filhos, eles estão lá. Naquele espaço. Eu tenho amigos lá. Eu tenho amigos de uma vida dentro da igreja. Que a gente cresceu junto nos espaços coletivos da igreja. Minhas viagens da infância... Minha mãe terminou o ensino médio, eu já tinha 12 anos. Minha mãe fez faculdade, eu tava no ensino médio. Entende? Isso que ela rompeu ainda muitas barreiras. Pois então, eu tive uma infância pobre. Quais eram as memórias de viagem que eu tenho? Os acampamentos da igreja. O que é um acampamento, senão uma viagem que é comunitariamente construída? É as irmãs da igreja que foi. Mas quem foi em acampamento de igreja pobre, né? Porque tem acampamento de igreja rica que é em hotel, né? De igreja pobre é assim: olha, meu tio tem um sítio. Eu fui no acampamento uma vez, gente, foi muito engraçado. Tinha um banheiro pra, sei lá, 60 pessoas. Os meninos dormiram na serralheria, as meninas dormiram na casa, tudo amontoado, assim. Mas o que é isso? Aí a minha tia vai cozinhar, a outra vai fazer não sei o quê, aí Sim, o irmão uma da comunidade. igreja vai fazer e aquele espaço. Aí você fala, puta, vou pagar R$120 no acampamento, tá explorando as pessoas. Não, aquilo é uma viagem autofinanciada. E as pessoas não têm direito a viajarem, não têm direito a lazer. Claro. Então, porque assim, eu parto muito da minha vivência de igreja pobre, né? Então, eu tenho memórias, assim, de uma senhora que adoeceu. As irmãs da igreja se revezavam para lavar roupa, para fazer comida, limpar a casa. Entende? Então, eu acho que a gente tem que... Não dá pra comparar. Não dá pra comparar o leilão da fé que o R. Soares faz com uma comunidade onde as pessoas, de fato, estão dando dízimo ali, mas elas estão pagando aluguel, estão pagando a água e tal. Aí, qual que é o problema? O discurso que tem nesse espaço. Que aí, geralmente, é um discurso de dever, você deve o dízimo, se você quer ser abençoado, você tem que dar o dízimo. É um discurso misógino, é um discurso machista, racista, enfim. Porque as pessoas me chamam, algumas não chamam mais, né? A Simone vem falar de racismo na igreja, a primeira frase é: se você acha que Exu é Satanás, você é racista. Aí a gente vê quem fica no ambiente e a gente continua, por quê? Onde que na Bíblia tem escrito que Exu é Satanás? Onde na Bíblia tem escrito que o Zé Pilintra é Satanás ou que a Pombagira é Satanás? Né? Isso é racismo religioso. Com certeza. E intolerância. Então, é complexo, entende? É uma relação muito complexa. Porque, por exemplo, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de falar. Onde que eu desenvolvi essas habilidades? Na escola bíblica dominical. Onde que eu aprendi a me relacionar em público, a me colocar, a falar, a questionar, tal? Na escola bíblica dominical. Entende? Mas pode questionar? Era mais Pode, pode, né? Porque, não, só brincando, né? Porque assim, minhas filhas começaram a ver Moana, né? E aí Moana quer ir pro mundo, né? E aí o pai dela não vai pro mar. Não vai pro mar. E aí ela começa: tem que obedecer, não olhar pra trás. Sigo o meu dever, não questiono mais. É a letra da Moana. É a letra da Moana. E aí a minha filha começou a cantar: tem que obedecer. Aí eu, tá bom. Aí botei a música lá no Instagram, né? Botei. E aí eu acessei uma trend, que são as mulheres evangélicas. Fazendo rios com isso. Tem que obedecer. Como é ser mulher de pastor? Tem que obedecer, não olhar pra trás. Sigo o meu dever, não questiono mais. Então, assim, aí essa mulher também fala: não, eu sou feminista. E aí você entra. Eu fiquei assim, eu falei, gente, eu entrei num lugar, né? Porque eu acessei uma bolha que eu não acesso. Né? Porque eu usei essa música. A bolha do algoritmo com essa música. Isso, porque eu coloquei ali um negócio, eu nem lembro mais, enfim, do que eu botei. E aí, o meu vídeo foi, né, pra esse lugar. E aí eu olhei aquilo e falei, caramba. Então, assim, existe um lugar onde, tipo assim, essas mulheres, elas estão inseridas, tipo assim,
ela pode questionar? Porque, assim, esse é o lugar, né? Tipo, você é feminista porque, ao meu ver, feministas questionam. Ponto. Sim. Né? Pois é, mas E aí? E aí, Simone? E aí, Simone? Vocês assim- podem questionar. Você deve ter questionado o tempo inteiro. Não, eu sempre falo que a primeira vez que eu fui pro conselho, ir pro conselho, pra quem é crente vai saber, tipo, enfim, você foi pra uma instância avaliativa do seu comportamento inadequado. Na Eu tinha igreja? 11 anos. Na igreja. Eu Na tinha igreja? 11 anos. Na igreja? É. Uma instância? Na minha igreja tipo chama um castigo. ir pro conselho, ficar de banco, enfim, tem uma série de maneiras que é tipo assim, sei lá, engravidou antes do casamento, vai ficar no banco, entende? Um castigo. É isso, você não pode cantar, você não pode fazer aquilo, tal, não sei o quê. Porque eu não gostava da aula do meu professor de escola dominical, porque ele pegava o catecismo... E você tinha 11 anos. O catecismo botava a pergunta, sei lá, quais são os meios de manifestação da graça de Deus? A gente tinha que responder. São 2, no caso da minha igreja, da igreja católica, são 7, mas da igreja são 2 meios, que são os sacramentos, que é a Santa Ceia e o batismo. E era muito chato. E aí, meu pai nessa época era seminarista, e aí eu fui, enfim, ali acho que foi ladeira abaixo. Né? E você pode questionar? Pode. E as pessoas questionam. Ah, é? Questionam. A grande questão, que é o senta direito, garota. Total. Você vai questionar? Não, tudo bem, então. Então, as irmãs da igreja, não fica com a Simone, não, que a Simone não é boa companhia, entende? Então, porque Mas você assim... nunca foi expulsa da igreja? Não, assim, nunca foi expulsa. Eu acho que tem uma questão de ser filha de pastor, que é um lugar Privilegiado. privilegiado, sim, né? Eu mereci, sim, ser filha de pastor. Se meu pai Mas entrou ele na poderia ser igreja, atacado. Ele poderia ser atacado ou ele poderia te silenciar, né? Assim, pensando Sim, assim, não. como a gente imagina que é. E aconteceu Imagina. várias conversas em família. Olha, não é assim, eu acho que tem uma questão, assim, que a gente não é só uma coisa. Então, eu sou questionadora, mas excelente aluna. Né? Eu sou questionadora, mas Sim. sei lá, sou uma boa filha, entende? Então, Sim. eu acho que teve muito... Tem esse processo que é uma conta, gente, que é difícil de pagar. Sim. É difícil de pagar essa conta, né? Mas meu pai já recebeu vários e-mails de pessoas reclamando das minhas aulas, falando que eu só falo de política. Né? Teve uma aula que eu fui falar que Israel, o Estado de Israel, não é o Israel bíblico. E comecei a desconstruir, falando, não vamos falar que Israel, porque Israel é genocida, mata Palestina e tarará, e tarará, tarará. Foi a primeira vez que eu chamei de Abraão de estuprador na igreja. A igreja ficou, Abraão estuprador. Aonde eu acesso a essas aulas? Não tem, gente, porque é na igreja, né? Cara, essas aulas têm que ser gravadas, Simone. E aí, Maravilhoso isso. em certa medida, meu pai já recebeu, as aulas não estão boas, estão indo pra um caminho Sim. estranho e tal. Mas tem uma questão que eu não posso não colocar, que é assim, eu sou uma mulher casada, mãe de 2 filhos, entende? Tem toda uma complexidade da socialização. Né? Ela tem umas ideias, assim, mas ela é bacana. Ela segue os protocolos certinho, ela dá uma enganada. Ela tem esse comportamento às vezes meio inadequado, mas ela... É coisa da idade. Funciona. Eu tô com 35 anos, não sei se já falam isso mais, que é coisa da idade. Mas assim, o meu processo não é tão antigo, assim, né? Então, por exemplo, qual foi o meu grande start, assim, porque assim, sempre sempre me identifiquei com a defesa dos direitos humanos, sempre fui uma pessoa de esquerda. Eu lembro, nossa, em 2002 eu corri pra tirar o título pra votar no Lula. Eu tinha 15 anos, fui fazer o título porque eu ia fazer 16 em julho, a eleição era em outubro, né? Eu vou votar no Lula. Tá? Eu sempre tive essa identificação, mas era uma coisa minha, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Bernardo de 9 anos e tenho a Nina de 5, que vai fazer 5 meses que vem. E aí, quando eu engravidei da Nina, eu entrei num looping, assim, do cara, eu tenho um filho e uma filha, mas por mais que eu queira educar os 2 da mesma maneira, eu não vou conseguir. Entende? Porque, assim, pra nós feministas, é muito mais fácil ser mãe de homem. É que vocês só têm meninas, né? Mas é muito mais fácil, porque você vai falar assim, o meu filho chega em casa da creche e fala assim, mamãe, as meninas não podem andar no escorregador. Como assim não podem? O que você usa pra brincar no escorregador? Eu uso a minha mão, meu pé e meu bumbum. As meninas não têm também, as meninas não conseguem subir. A sua filha vai fazer 15 anos, você fala, mamãe, vou botar shortinho, blusinha, vou sair 3 horas da manhã pra uma balada muito louca. Aí você vai falar o quê? Não vai? Você não vai poder dizer que você é feminista? Aí você vai dizer, filha, cuidado, que podem botar uma coisa na sua bebida. Isso não é ensinar sua filha a ser livre.
ensinar uma menina a se proteger. Eu nunca vou ter que falar pro Bernardo, cuidado com a sua bebida. Não que nunca, porque nunca, muito Sim. longe, mas assim, o social vai me levar a falar pra ele, cuidado com o que você vai fazer com as garotas, olha a sua responsabilidade afetiva com as garotas, não sei o quê. Muito mais fácil. Do que esse lugar de, eu falei, minha filha vai pra igreja onde as pessoas vão falar pra ela que se ela não for virgem, ela vai perder o valor dela. E se ela vai... Então, eu entrei no looping. Cara, Não, ser mãe de mulher é barra pesada. a gente sabe. Porque assim... Quando eu descobri que eram É. 2 meninas na minha barriga, eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Foi assim, sabe? Né? E assim, tem uma coisa que você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem, assim, o mundo daqui até a Nina, daqui 10 anos, não vai estar tão melhor. Eu espero que sim. esteja, mas assim, a Nina não vai poder sair livremente. A gente não tem como proteger completamente. Vai poder. É igual eu vi da menina engenheira que vende. Eu vi todos, gente, dos sex toys. Eu vi. A Nina não vai sair vendendo sex toys e o pessoal na igreja vai respeitar ela como se ela fosse engenheira. Sim. Na logística, entende? E isso, cara, me deu altas terapias, né? Porque eu falei, cara, então o que eu posso fazer pra pensar que eu tô construindo um mundo um pouco melhor pra minha filha? Mudo a minha filha pra que ela não seja o que ela queira ser, ou mudo o mundo, entende? Muda o mundo. É nesse momento que eu fui, aí eu já tô batendo E essa tudo, coisa gente, da que eu fé, né? E ao fui. mesmo tempo você nunca questionou a sua fé. Você que... É porque gente, a fé, a religião, né, ela tá nas relações humanas. Eu não tô falando que não existe uma espiritualidade, um Deus, uma manifestação, porque é uma coisa que você sente, né, tá? Mas a religião, ela tá nas relações humanas. Tá em eu ir na senhorinha lá da igreja comer bolo de laranja com ela e tomar chá à tarde, né? E esse é meu povo, cara. Esse é meu povo. A Camila Mantovani, ela disse uma coisa que é assim: as mulheres podem ser fundamentalistas, as mulheres da igreja, elas podem falar que elas têm que não obedecer, olhar pra trás, mas se vocês forem botar fogo nas fundamentalistas, eu vou queimar junto com elas. Entende? Eu vou defender o direito de que elas sejam fundamentalistas. Por que isso? Porque é o nosso povo. Como que eu viro as costas pro meu povo? Entende? Como que eu viro... Como que é muito... Porque, assim, é uma coisa muito louca. Tem afeto, tem carinho. Tem a igreja inteira fazendo campanha de oração pra eu passar no vestibular. Tem testemunho na igreja, passei na federal. E todo mundo... E eu lembro que... Ai, gente, são pessoas muito simples, que eu amo muito. E teve um irmão da igreja que chegou assim: você passou no federal, passei, você vai fazer o quê? Você é cientista social. Você vai trabalhar na NASA? E, cara, e como que eu viro as costas pra isso? Sim, Eu quero ser as duas coisas. Eu quero estar no mundo, Acho quero lutar por direito. Mas eu também até quero... vontade de chorar. Eu fico Eu me emocionada. Porque é uma coisa que isso, a gente vive a fé. poder ser tudo, né? E é um pouco disso. Não ter a carteirinha do que da onde você se encaixa. Você quer ser tudo. Você tem esse direito. E eu quero viver com as pessoas que eu quero viver. Eu quero estar na igreja e quero ver outro dia meu pai comparando a terra de Gozen com o útero na pregação. Cara... Aí o Rodrigo olhou assim, foi muito engraçado essa pregação. Meu pai elogiou horrores pra ele, porque a terra de Gozen é uma terra, tipo, fértil. Porra, e o nome é super sugestivo, né? Terra de Gozen. Que é um espaço, assim... Gozen. Quando teve a grande seca... Eu posso estar errada, gente, mas pelo que eu me lembro é isso. Teve a grande seca no Egito e tal, e o povo judeu tava num espaço que era legal, tinha as coisas. E o formato da terra era parecido com o formato do útero, tem toda uma teologia louca lá. E eu falei, cara, olha só que maravilhoso a gente falar do útero como uma coisa produtiva. E aqui não é ser... feminista radical, no sentido, né, de só o útero gera, não é isso, mas assim, olha que avanço importante a gente olhar pro útero para além de uma coisa que é um receptáculo de bebês, entende? Então, e tem possibilidade da gente conversar, mas é que é muito difícil, é muito, assim, é cansativo, você se expõe, você cansa, você tem que brigar com pessoas que você ama, né? Então é muito mais eu diria que a minha vida seria muito mais tranquila se eu aparecesse na igreja só no Natal e venho aqui, trago os meus filhos, vim para apresentar e batizar e vou embora, porque
como eu posso dizer? É uma coisa que você olha assim e fala assim, gente, não tá legal assim, vamos pra cá, aqui é melhor. Mas é difícil E você as tá pessoas irem. protegendo essas mulheres que mesmo que não entendam ou que não, né, concordem, sei lá quais são as razões, não vou entrar nesse mérito, mas você tá ali protegendo elas também, né? Você não tá Exato. desistindo de cuidar de todo Mas mundo. quando uma mulher que abortou há 20 anos atrás tem aquela angústia que ela não pode falar pra ninguém pra dentro da igreja, pra quem que ela vai falar? Ou aquela mulher que traiu o marido e que não se perdoa por aquilo, com quem que ela vai falar? A Simone. Com a Simone E ou com o pastor? Exatamente. Porque assim, existe uma rede de solidariedade entre as Sim. mulheres que ninguém. Que subterrânea, que não tá muito vista, né? Existe uma rede de solidariedade feminina que Você é. contou de umas mulheres que foram comparadas a bruxas, né? Como é que foi que você contou junto com a Ruth? Não, essa é a Eliade. Eliade Dias é uma pastora da Metodista, uma pastora maravilhosa, mulher negra, que ela tinha um trabalho social que atendia mulheres imigrantes. Ainda tem esse projeto, chama a Metodista da Luz, que fica no bairro da Luz, em São Paulo, na Avenida Santos Dumont. E ela fez um círculo com mulheres negras, falando de africanidade, falando da nossa ancestralidade, né? Nós temos várias mulheres negras na Bíblia. A Bíblia é negra, né? Vamos começar por aí. Sim. A Bíblia não é branca. Você tem Rainha de Sabá, você tem Agar, você tem uma série de mulheres, figurativamente, que a gente pode ver como mulheres negras, tá? E tiraram uma foto e falaram que ela estava fazendo magia negra dentro da igreja. E aí ela foi denunciada por fazer bruxaria e ela foi destituída do cargo de pastora. A Eliane Brum contou essa história. E procurem lá, Eliane Brum, Eliade, vocês vão achar. E aí ela entrou no Ministério do Trabalho, falou, olha só, vocês vão ter que falar por que eu perdi meu emprego, porque ser pastora é um emprego. E a igreja teve que admitir, a igreja perdeu no Ministério do Trabalho. Que máximo isso. E aí, Bom essa é uma vantagem que eu tenho, eu não sou pastora. Não tem como ninguém te demitir. Amo. Eu isso. amo! Eu não poder ser Porque demitida do meu próprio trabalho. Esse é um problema, porque as pessoas que estudam teologia, que acessam teologia, geralmente são pessoas que fazem seminários. A população, ela não vai discutir teologia. Não vai, porque ela não é incentivada a discutir teologia, né? E as pessoas que acessam teologia, geralmente elas têm o seu sustento relacionado à teologia. É muito difícil você questionar essa estrutura Sim. que te sustenta, né? Que é o caso da Eliade. Mas a Eliade tá maravilhosa, vai pra E Itália aí agora. ela retomou tudo. Não, Que trabalho foda dela. ela sofre vários processos de perseguição. Daí, sei lá, o piso salarial CX, ela recebe meio X. Tem sérios processos de perseguição. Porque, justamente assim, porque se ela consegue, qualquer uma pode conseguir. Então, vamos fazer com que ela não consiga. Né? Vamos fazer com que ela não consiga. Então, mas isso não é diferente, gente. Não é diferente a gente pensar socialmente. Não pensar a religião nas relações humanas. Isso não é diferente das empresas. Isso não é diferente de todo um sistema que hierarquiza corpos, que hierarquiza gêneros, que hierarquiza classes. E coloca, você tem que ficar nesse quadradinho se você quiser ser uma empresária bem-sucedida. Você tem que ficar... É a história da Helena que eu tô impactada aqui agora. Se você quiser ser essa mulher da nata carioca e tal, você tem que ser assim. Você não pode se divorciar. Sim. Não é diferente na igreja. Então, por que a gente avalia a igreja como um espaço... Eu acho preconceituoso o modo como avaliam a igreja como se fossem pessoas alienadas que estão ali seguindo o pastor cegamente. Sim. Não é assim. Porque se for pensar assim, os trabalhadores também estão alienados, seguindo cegamente seu patrão. Né? As mulheres também estão alienadas, seguindo cegamente um modelo de padrão. Porque a gente está numa sociedade onde a gente quer que se exercem. E isso começou quando? Isso começou quando os portugueses botaram a cruz na praia. E a partir daquele momento, a religião teve peso de lei no Brasil. Ponto. Então, como que a gente, hoje, a gente quer olhar a religião sem olhar pela perspectiva... A religião é um eixo opressivo, é uma cadeia social da diferença. A religião... A gente tem um processo colonizador no Brasil que é exploratório do ponto de vista econômico, racista, né? Escravizatório do ponto de vista da raça, ele é patriarcal do ponto de vista de gênero, ele é colonizador do ponto de vista da cultura e ele é cristianizador do ponto de vista da religião. E você acha que existe uma hierarquia dessas opressões?
Não. Esse é o meu grande argumento. Não existe capitalismo sem religião. Quando começa o capitalismo no mundo, não é com as grandes navegações e cruzadas católicas. O sistema capitalista, ele vai caminhar para e passo com a religião. Porque se nós temos homens brancos poderosos na economia, nós temos homens brancos poderosos na religião. Total. A gente Não tem como não. A gente vai ter uma mulher negra em Roma? Imagina. Acho muito difícil, né? Espero que a gente Eu acho esteja que viva esse é pra um ver grande isso. debate, assim, que eu vejo, né? Da hierarquia, das opressões, assim. Sim. E é um debate que, tipo, eu tô sempre ali observando, sem conseguir dar muita opinião, né? Exatamente porque minha Sim. pele denuncia. Mas eu vejo que é um debate que ele precisa poder ser debatido, né? Porque eu vejo muita falando assim, não, porque a raça vem antes do gênero, pronto, e acabou. E aí né? acabam silenciando as mulheres, né? É sempre um homem preto falando isso, aí silencia uma mulher. Na esquerda vão falar que a luta de classes vem antes, né? Tá dividindo a luta. Mas o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que faz parte do sistema que nós estamos, que entre a classe oprimida, você tenha pessoas com mais vantagens e com menos vantagens. Isso é importantíssimo. Sim. Por exemplo, a gente pode falar o nome das pessoas deliberadamente aqui? Pode. O caso do Nego do Borel. O movimento negro tem que defender ele porque ele é um homem negro. Pois é, isso que você tá, esse debate que você tava trazendo, É isso, né? sabe? Assim, porque beleza, a gente consegue olhar pra Duda e entender os privilégios totais dessa menina, dessa mulher, enfim, que ela tem 20 anos, né? 22, sei lá. Mas eu olho pra esse caso e falo, cara, e aí? Não tem uma hierarquia, porque eu consigo entender completamente, né? É que Sim. nem dizer que o Bolsonaro é esse cara que ele é, porque ele foi uma criança ferida, que não foi amada e não sei o que lá. E a gente tem essas estruturas, né? Tipo, nas pessoas pretas, nas mulheres, todas essas opressões ali enfiadas, e não tem como falar assim, não, esse aqui é mais oprimido que esse aqui, então esse aqui tem mais vantagem que esse por conta da opressão. Eu acho que tem uma questão no Brasil, porque eu acho que não dá a leitura do Brasil. Raça informa qualquer outra coisa. No Brasil. Tá. Então, raça informa classe e raça informa gênero. O que isso quer dizer? Que o Nego Borel, mesmo ele sendo um puta macho escroto rico, ele pode ser parado pela polícia e tomar um tiro. Sim. Entendeu? Então, a complexidade da articulação dos marcadores sociais da opressão que vão dar essa dificuldade de compreender. E isso é bom pra quem? Pro sistema. Sim. Então, eu gosto de pensar que o sistema ele é fluido. Então, ou seja, se eu tenho no topo o Luciano Huck, eu tenho na base a Dona Maria, que é gari na Praia de Ipanema. Entende? E se a mulher branca oprime pela raça, o homem branco oprime pelo gênero, mas, por exemplo, sei lá, e não tô defendendo o Nego do Borel, porque o Nego do Borel foi visto ali, gente, não tem o que defender. Mas, quando aconteciam os linchamentos nos Estados Unidos, qual era a maioria dos crimes que esses homens eram linchados? Falsas comunicações de estupro de mulheres brancas. Olha, Calma aí, vamos voltar. a complexidade disso, entende? Sim. É complexo. Homens negros eram falsamente acusados. Sim. Isso é documentado. Vários homens foram documentado. linchados porque haviam falsas comunicações de estupro. Muitas vezes Mas você acha feito que pelos caras brancos. Uhum. Esse cara mexeu com a minha mulher. Ele juntava todo mundo e já linchava, entende? Porque a mulher branca, ela pode ser estuprada por um homem negro, sim. É isso. Também. Assim como uma mulher branca pode também, sei lá, oprimir um cara negro. Uma falsa comunicação de roubo. Né? A gente viu isso. Tem uma série da Globo que eu tô adorando, que chama Segunda Chamada. E tem um menino que ele tá indo se formar, tal, e a mulher fala, é esse pretinho que me assaltou. E aí, cara... Essa série é linda de morrer. E a mulher é branca e fala, é o cara que me assaltou ali, qualquer preto serve. E aí? Isso acontece todo dia. Porque- Reconhecimento fotográfico, uma foto de quando você tinha 12 anos, você tá com 28. É bizarro. O conhecimento digital facial é racista. Os algoritmos são Total racistas. É uma discussão à parte. As opressões são articuladas. Só que no caso brasileiro, é muito mais difícil eu ter um Nego do Borel do que ter um menino que vai ser morto pela polícia. Então não posso me pautar pelas exceções. Inclusive, o caso da Duda e do Nego, ele nem é referência jurídica pra ninguém. Não, sim.
né? Porque, assim, o que a Duda fez de expor o negro da forma que ela fez, se fosse uma outra pessoa qualquer, tipo, eu fazendo isso com uma pessoa negra, eu não poderia fazer isso. Eu não poderia expor do jeito que eu expus. Mas tem o caso do reality também, que ele Sim. abusou da menina. Então, Sim. ou seja, mas por que eu usei esse É um padrão caso? de comportamento dele, né? Provavelmente. Mas é essa fluidez. Sim. Essa fluidez do homem branco, por exemplo. E isso também pode servir em outros aspectos. Por exemplo, eu andando no shopping outro dia, né? Do meu jeito, com meus colar, meus turbantes e tal, não sei o que lá. Sentei pra tomar uma casquinha. E sentou um rapaz que ele era um homem negro, pele retinta, ele tava muito suado, ele tava também sentando pra tomar a casquinha dele. Ele tava procurando emprego o dia inteiro, então, sei lá. O segurança me abordou e perguntou se tava tudo bem. Eu sou uma mulher negra e ele é um homem negro. Porque eu sou uma mulher negra que fala bem português, que é doutoranda, que vai no shopping e vai estar com a sacolinha da loja, que os meus filhos, enfim... Tá bem vestida, assim, né? Entende a complexidade? Sim. Sim. Porque, e isso só existe por quê? Porque há uma hierarquização econômica. Mas também há uma hierarquização de gênero. Ai, é difícil demais. É complexo demais. É complexo É demais. complexo. E isso, basicamente, no Brasil perpassado pela moralidade cristã. Só que só tem um único beneficiado. Que é esse 1% dos homens brancos bilionários do Brasil. Sim. É terrível. Assim, se a gente... E o que você deixa aqui, ó? A gente tá, né? O tempo tá fechado. Estamos terminando. Não, é porque é tão interessante, e, né, a sua figura, você, além de ser uma mulher incrível, inteligente, é tanto ensinamento, é tanto quebrar padrões, furar bolhas, sabe? Então, pra gente é realmente maravilhoso. A gente fica assim, né? Tipo, Calada, esse tempo, pelo amor de Deus. quietinhas e tentando aprender um pouco mais. E no Mas, final assim, a gente quase não falou de sexualidade, gente. vamos falar Amiga, disso. eu acho que a gente falou de sexualidade o tempo inteiro. Sim, eu acho que assim, a Né? gente fala muito que sexualidade é política. É política, A é gente fala eu acho que assim, mas só pra dizer que não dizer que a gente não falou, eu achei maravilhoso quando você questiona essa coisa do prazer, né, dentro Sim. dos espaços religiosos da igreja evangélica, fundamentalmente que você diz que a mulher não é autorizada a sentir prazer. E acho que a gente nunca tinha visto uma mulher religiosa falando sobre isso assim, dessa forma aberta e afirmando a sua fé. E a Zeca, das Católicas para Decidir, não sei se vocês conhecem a Zeca Rosado, é uma teóloga maravilhosa, na década de 80, ela vai escrever a tese de doutorado dela, metendo pau na hierarquia branca, negra, branca, masculina da Igreja Católica e tal. Ela é uma questionadora, era uma freira que pensa... Você não conhece, olha só, essas pessoas incríveis a gente não conhece. Que pensa ser... A história é paga. Eu acho maravilhoso que ela fala que pensa ser heterossexual, porque na época dela ela não poderia pensar em ser lésbica, então ela não sabe se ela é. Ela fala, eu penso ser ela é maravilhosa. Ela fala assim, a sexualidade é um grande bolo de chocolate. Né? E a quem interessa um Deus tirano, que vai fazer imagina uma mãe, você faz um grande bolo de chocolate, bota assim na mesa e fala, não comam, não pode comer. A sexualidade, o sexo, é isso. É essa mãe fazendo um grande bolo de chocolate dizendo não coma, mas quando o bolo tá podre, cheio de mosca, enfia na tua boca, porque é o que os homens fazem com a gente. Durante toda a nossa vida, você não sabe o que é vulva, você não sabe o que é clitóris, você não pode se tocar, você não pode não sei o quê. Senta direito, Eu garoto. vi quando você fala para seus filhos, não vamos fazer aqui, vamos fazer em outro lugar mais reservado. A gente não direciona, a gente fala não. Sim. Então, a gente, enquanto menina, a gente não sabe praticamente o que é vagina, o que é vulva, o que é clitóris durante toda a vida. Quando a gente casa, pegam aquele bolo de chocolate passado e enfiam na nossa boca. Aí eu falo, gente, Deus é isso? Eu duvido. Eu também. Eu acho que não. Cara, porque assim, a gente é imagem e semelhança de Deus. Sim. E se a gente sendo imagem, a gente não é Deus, né? A gente é imagem e semelhança de Deus. Né? Então, o nosso corpo é a imagem e semelhança de Deus. Fazer uma pergunta sobre isso. Faz. Se a gente é imagem, semelhança a Deus, e o estereótipo e o gênero de Deus é ser um homem, então eu escolhi as minhas palavras que eu vou usar. Pode falar, né? Eu sei o que você vai falar. Fala, Simone. Fala. Mas assim, como é que eu consigo... Tipo assim, eu só existo a partir daquilo?
Sim, né? essa é Então, uma coisa assim, muito interessante. porque assim, se eu sou imagem e semelhança dessa personificação, né? Tipo, de Deus, Jesus, enfim. Como que eu faço, tipo, se aquilo ali não sou eu? Se, tipo, aquilo ali que figura um homem, né? Que figura Se Deus. você não se reconhece naquilo. Eu não consigo ser a imagem e semelhança daquilo se aqui. Sabe? Não sei. Porque o homem não quer que a mulher se ache a imagem e semelhança É. de Deus. Porque vamos pensar. Deus, lá na Bíblia, no Velho Testamento, nem precisa ir muito longe. O Espírito Santo de Deus não é Espírito Santo de Deus, é Ruá, é uma palavra feminina. Quando essa Bíblia passa de língua vernácula para língua vernácula, ou seja, língua que se fala para língua que se fala, vai do grego, do aramaico, do hebraico, vai pro latim, do latim vai pro alemão, do alemão vai pro francês, passa pelos quakers ingleses, vai pros Estados Unidos e chega na gente, já traduziu para Espírito Santo, já se masculinizou Deus totalmente. Entende? Então, ou seja, tem uma coisa da fala, de quem lê o texto, de quem escreve, de quem escolheu os 60 livros que vão fazer parte, os 66 livros que vão fazer parte do cânone protestante, que é quem? É a teologia da suspeita. E aí, Muito bom esse no nome, texto, né? Teologia da suspeita. E no texto bíblico tem várias manifestações da face materna de Deus. Nós, feministas cristãs, Sim. nós chamamos Deus de Deus mãe e pai. Até porque se Deus fosse pai, a gente tava fudido, porque no Brasil são 6 milhões de crianças sem pai. Não, Exatamente. Ah. Eu acho que é essa a imagem e semelhança. Sim. Porque assim. Porque não faz sentido, né? Sim. Tipo, a minha avó, ela, né, tipo, fala pra mim, eu oro pra que você encontre um homem que cuide de você e das suas filhas. Eu falo, eu não preciso de um homem, eu preciso de mais dinheiro. É só isso. Se for um patrocinador, tá bom. Um patrocínio show, assim, né? Lá pro meu programa, tá? A Juliana vai ficar felizona com Precisamos de patrocínio. patrocínio. Mas assim, quando eu escuto, realmente, eu acho que é isso que às vezes me afasta, acho que afasta outras pessoas da religião mesmo e gera esse preconceito. Porque como que eu vou ser imagem e semelhança de um homem quando a gente pensa, né, primeiro, o meu pensamento, um homem. Pá, você vai direto no homem branco, Sim. né? E quando a gente coloca Jesus, Deus, naquele estereótipo, cabelo comprido, olhos azuis, pele clara, fala, não, mano. Mas esse é o processo colonizador e docilizador das mulheres. Sim. As mulheres não podem... Por que as religiões com deusas são tão rechaçadas? Por que as imagens das entidades negras femininas são tão rechaçadas? Por que as religiosidades têm a possibilidade de um feminismo feminino? Né? Por exemplo, a gente tem uma outra mulher, que é a Suelen Matos, que ela é biblista, e ela estuda a deusa Shihá, que era a deusa que era junto com Deus no antigo judaísmo. Existe presença que foram suprimidas. Assim. Existem deusas, né? Deidades não, femininas. existem deusas na matriz judaica. Entende? Então, a quem interessa isso? Acho que a grande pergunta é quem interessa. Então, eu sempre falo, na linguagem inclusiva dentro da igreja, Deus é mãe e pai. Maravilhoso. Deus é mulher. Então tem uma música que eu adoro, que eu esqueci o nome da cantora, mas enfim, Deus é mulher, Deus é índio, Deus é preto, Deus é tudo. Porque se Deus é imagem e semelhança, o contrário é verdadeiro, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então quando se mata uma mulher trans e bota uma santa no lugar do coração, você tá matando o corpo de Deus. Tudo é Deus. Tá. Nessa perspectiva, né? Sim, pelo menos é aquilo que a gente acredita, né? Então, só que a grande questão é a pergunta: a quem interessa que Deus seja homem? A quem interessa que Deus seja branco? A quem interessa que Deus... Isso aí. Por exemplo, olha só, o batismo. Ai, a gente não pode muito, mas enfim. A gente pode sim, a gente pode tudo aqui. Não tem ninguém mandando na gente, não tem nenhum homem que manda em mim. Não. Porque senão fica muito longo pra quem tá assistindo também. Mas, enfim, tem uma possibilidade de a gente entender o batismo como uma anulação total do parto. Porque o batismo é o quê? O segundo nascimento. Esse bebê nasce. Quando ele vai ser introduzido socialmente no batismo, só quando ele vai levar o nome de quem? Que Quem que vai batizar? É um parto masculino cuja doula é um padre. Gente. A quem interessa? Onde que tá na Bíblia que eu tenho que... Onde que tá na Bíblia isso? Que eu tenho que batizar a criança quando ela sai da mãe, botar o nome do pai na criança. Onde que tava o batismo como ferramenta de hierarquização racial? Os escravos vinham, tem um quadro do Debré maravilhoso que... Enfim, maravilhoso não. Maravilhoso no sentido da expressão disso, que é pretas novas sendo batizadas. As mulheres serem sequestradas de África.
Tem uma negra forra, ou seja, uma negra que foi alforriada, que conduz essas mulheres. Olha só a violência disso. Uma negra forra, tem um escravo forro à frente, então são 4 negros. Tem um padre negro recebendo essa pessoa para ela ser batizada antes dela ser estuprada, chicoteada, explorada. E aí, a gente tem lá fulaninho dos anjos. Eu sou Simone dos Anjos, o nome da família do meu marido, que veio do sertão baiano. Por que dos anjos? Porque a gente pertencia aos dos anjos. Por que os escravos tinham esse batismo com o nome do seu dono? Por que as crianças têm que ser batizadas? Por que tem que ter um segundo nascimento? Entende? Ou seja, e quem criou esses rituais? Né? Tem um texto maravilhoso bíblico que é o texto que a mãe de Moisés põe ele num cestinho pra não ser morto, porque os hebreus estavam crescendo, tarará. Quantas mulheres estão implicadas na salvação daquele bebê? Eu acho que é muito importante. Entende? Tem isso na Bíblia, cara. 5 mulheres falaram, não, esse bebê não vai morrer. As parteiras se calaram. Não, porque assim, quando elas tinham as parteiras egípcias que fizeram o parto da mãe do Moisés, elas tinham que comunicar aos guardas egípcios, nasceu um bebê lá, vamos matar. Elas se calaram. A Miriam teve, a princesa lá, a filha do faraó, ela tomou banho ali. Vamos botar ele no cestinho e mandar, porque ela não tem filhos, ela vai querer cuidar desse bebê. A mãe, depois Miriam, gente, é uma figura fantástica da Bíblia. Ela fala, a princesa tinha um bebê, o que eu faço com esse bebê? Tá com fome. Então, eu conheço uma mulher que acabou de parir, que perdeu o bebê, que ela pode amamentar a mãe do cara, amamenta o cara, gente. Que história é essa? Entende? Então, ou seja, olha outras possibilidades do feminino na Bíblia que todo mundo vê, só exalta o Eu acho que é isso que falta, sabe, Simone? Tipo, a gente... Eu, por exemplo... Tudo que você tá falando pra mim aqui é novo. Novidade. Gente, tem, sei lá, uns 1000 anos que tá... Exato. Então, mas eu acho que é a forma que conta. Eu acho que pra gente... encerrar, né? Não quero encerrar. Quer ficar aqui com Simone? Quero. Eu não quero encerrar nada. Vai ficar aqui. Gente, tem gente maravilhosa. Eu queria falar o nome de muita gente, assim. Tem Camila Mantovani, que tá na frente evangélica pela legalização do aborto. A gente tem Romy Bank, que tá no CONIC lá em Brasília. A gente tem Nancy Cardoso. A gente tem a Ruth, que tá aqui comigo, que tá me recebendo no Rio. A gente tem 1 milhão de mulheres que estão nessa pegada, que são silenciadas. São invisibilizadas. Sim, mas a gente precisa... Eu acho que é isso, sabe, Simone? Tipo assim, trazer você aqui e você não ter um curso online... Entendeu? Minha parceira, tipo... Não, amiga, mas porque é verdade. Porque assim, a gente fica muito sucumbida, tipo, às leituras que dão pras pessoas lerem. E a gente tem evangélicos que são... É uma forma de chegar em mais gente, é isso que você quer dizer, né? Sua voz precisa chegar em mais gente, porque senão fica lá na sua escola... e aí, que é um privilégio. Tem a reverenda Alexia Salvador, que é a primeira reverenda trans da América Latina, e ela está no Brasil. E essa mulher só tem 10 mil seguidores. Falei, gente, sigam a reverenda Alexia Salvador, a primeira mulher... Vamos lá, ela tá na Globo agora, na série LGBT que tem na Globo, mas... a primeira mulher trans a ser reverenda no Brasil, a primeira travesti a adotar no Brasil, e ela é mãe de 2 meninas travestis. Porque que família que vai aceitar uma criança travesti? Ela é mãe, e é uma família que eu amo. Ela, Roberto, né? É uma família que ela é pastora. Ela é reverenda. Eu ligo pra Alex, ela fala, oi, minha irmã, a paz do Senhor. Ela é pastora. Políticas de inclusão que mudam os nomes, né? Por exemplo, mulheres agora são pessoas que menstruam. Sim. Né? Homens... sei lá, pessoas com próstata, pessoas com pênis, né? Então, como é que você enxerga isso, tá? Como política, tipo, beleza, vamos incluir essas pessoas, obviamente, né? Ninguém quer que as pessoas trans morram. Não. Mas essa pergunta da mudança da linguagem. Não gera um apagamento da mulher? Não gera um apagamento da mulher? Você acha que, tipo assim, por exemplo, em vez de eu falar assim, vamos fazer uma política pública, por exemplo, tá? Sim. Vamos fazer absorvente. Que Bolsonaro as pessoas que menstruam porque existem homens trans. Exato. Quando você coloca lá, as pessoas que menstruam, né? Tipo, quem são essas pessoas? Tá? Então, assim, como que a gente conseguiria incluir os homens trans na pauta dos absorventes sem falar que, tipo, as mulheres viraram as pessoas que menstruam? Né? Eu acho que pra mim, hoje em dia... é a pauta mais polêmica, onde as mulheres não conseguem nem falar, tipo, olha, eu não quero ser chamada de pessoa que menstrua, porque eu não me sinto incluída nessa parte, né? E sempre você quer ser chamada de mulher. Né? Mas eu acho que o problema, eu sou uma mulher cis,
né? Penso heterossexual. Falei igual eu gosto. Assim, não, eu sou uma mulher cis, que é casada, tal, e me identifico com a palavra mulher. Mas a gente tem que pensar duas coisas, né? A política pública, e aí que eu vou falar como uma pessoa do trabalho, a política pública, ela tem que encontrar caminhos. A Isa Pena, ela acabou de lançar um dossiê, uma lei que ficou 1 ano vetada pelo Dória, que sistematiza a violência contra as mulheres no estado de São Paulo para gerar dados. Porque assim, o que a gente tem? A gente tem os dados de saúde, tem os dados de justiça, tem os dados... A gente precisa disso sistematizado para poder gerar política pública. Como que a deputada vai legislar em favor das mulheres? E só passou na Casa Legislativa porque tirou as mulheres trans. Entende? Sim. Então, no limite, a gente tem que pensar que eu não acredito o lugar do parlamentar como um lugar de mudança. Eu acredito no lugar do parlamentar como um lugar de denúncia. Só que se minimamente eu quero passar alguma coisa, isso eu boto lá... Porque pra mim tem que ser o quê? Mulheres e homens trans. Pronto. Pois é. É isso que a gente tá Mulheres, falando. homens trans e pessoas intersexo. Sim, maravilhoso. Ponto. É isso aí. Eu falei que a gente não ia responder. Aí... A gente não Só pode. ela, só ela. Tá, desculpa. Mas se eu colocar isso num projeto de lei, a bancada evangélica não vai deixar passar. Aí, no limite... e eu não tô dizendo que nomear as coisas não é importante, eu não quero dizer isso. Mas no limite, quem não pode comprar absorvente vai continuar não comprando absorvente. Então, olha só, a responsabilidade que põe sobre as pessoas que estão legislando, querendo absorvente, quando o problema não é nosso. Sim. O problema é quem não deixa que a gente nomeie as pessoas como elas devem ser nomeadas. Sim. Como resolver isso, eu não sei, porque é uma coisa que tá acontecendo, porque há anos atrás nem teria esse PL, né? Resumindo, me incomoda, muita coisa me incomoda. Me incomoda ter que no dia 2 de outubro eu tive que subir no mesmo palanque que pessoas da direita subiram. Me incomoda, entende? Tenho resposta pra isso? Não tenho resposta, mas eu entendo por que é assim. Eu entendo porque quando a gente faz um dossiê de violência contra mulheres e a gente tem que excluir mulheres trans para o dossiê passar, e aí a Érica Malunguinho, maravilhosa, tá propondo agora o dossiê de violência contra as mulheres trans, que a gente vai ter que brigar para passar. Então, pessoas de São Paulo pressionem seus deputados para aprovarem essa proposta da Érica Malunguinho. Eu entendo. A gente tem que pensar que a lei, gente, a lei é o quê? A lei é branca, masculina, enfim, classista. Ela não foi feita para nós. Sim. Sim. A gente tem uma bancada, enfim, e aqui eu vou falar um pouco mais da minha vida política. Eu sou do Partido Socialismo e Liberdade. A gente conseguiu eleger uma bancada maravilhosa. A gente elegeu Érica Malunguinho, a gente elegeu Érica Hilton, a gente elegeu bancada feminista que tem Carol Iara. Carol Iara, que é uma mulher que convive com HIV, intersexo, enfim, uma travesti, que fala abertamente que fazia pista. A gente elegeu essas mulheres maravilhosas. Elas vão conseguir mudar o sistema? Não, elas são um lugar de denúncia. Eu acho que é importante a gente entender isso por quê? Porque a gente não vai terceirizar a mudança da sociedade. Eu não vou votar na Simone dos Anjos e a Simone dos Anjos vai mudar a sociedade. Isso é uma coisa importante pra gente ter em mente porque eu vou falar agora. A gente busca maneiras de furar o bloqueio de uma lei que não foi feita pra nós. Então, quando fala pessoas que menstruam, é para garantir que mulheres e para garantir que pessoas intersexo, para garantir que homens trans acessem esse benefício. Agora, a gente vive no momento das redes sociais que tudo é debate público numa arena onde a gente lê recortes e tal. Enfim, eu vou falar que é o ideal? Não vou falar que é o ideal. Eu vou falar que é bom? Eu não sei. Mas o que eu sei é que a gente... No sistema brasileiro, no qual a gente está passando por uma reforma política que vai diminuir o acesso das mulheres negras e das pessoas pobres com essa nova capacidade de aliança entre os partidos para eleições proporcionais, que vai diminuir a nossa presença nesses espaços. Quem está nesse espaço não está no papel de mudança, está no papel de denúncia. Então, qual o debate que se levantou com as leis de absorvente para as pessoas que menstruam? Abriu um debate que existem um sem número de mulheres trans, pessoas intersexo e homens trans que têm infecções uterinas graves porque usam miolo de pão. Sim. Jornal. E se você vai fazer o cálculo na ponta do lápis, e aqui eu vou falar da que veio falar sobre HIV aqui, a gente assiste todos. Maíra Pinheiro. Maíra. Ela falou, a gente conseguiu provar na ponta do lápis que dar remédio de HIV pra galera é melhor do que sobrecarregar o SUS. A gente tá provando na ponta do lápis que oferecer absorvente para as pessoas é melhor do que internar um sem número de mulheres com infecção uterina. Homens trans ou pessoas intersexo. Porque as pessoas intersexo, elas não são nem homens nem mulheres. E você não acha que políticas públicas sexuais protegeriam os homens trans?
Em que sentido você fala? Políticas sexuais, direitos sexuais reprodutivos, Sim. do acesso a tirar, por exemplo, tirar Sim. as trompas, você não quer engravidar, tirar o Exato, útero, tá? exato. Com certeza. Eu acho que a grande questão dos direitos sexuais e reprodutivos já diz tudo. Direitos sexuais e reprodutivos. Não é uma coisa só. As mulheres não transam só pra reproduzir. Exato. E o que é direito sexual? Direito sexual é a gente não ter no Rio Grande do Sul o laboratório fazendo teste de implante nas mulheres com a anuência do governo. E largando aquelas mulheres com aqueles implantes dentro delas, sem a mínima assessoria médica para tirar aquilo depois. Direito sexual e reprodutivo é não mandar a Janaína fazer ligadura de trompas porque ela tinha 6 filhos e estava em situação de encarceramento. Mas também direito sexual e reprodutivo é eu poder ensinar a minha filha sobre vulva, sobre clitóris, sobre vagina. É também dentro das escolas a gente ter um programa sério de educação sexual. É também a gente acabar com a lei de alienação parental. A gente precisa acabar com a LAP. Isso é direito sexual e reprodutivo, porque direito sexual e reprodutivo é acabar com o genocídio do jovem negro que era 23 minutos, que mamãe negra chora. Porque a gente não tem o direito de ver nossos filhos crescerem, a gente sofre, eles morrem. Isso é direito sexual e reprodutivo também. Então a gente tem um termo de justiça reprodutiva que vai falar desse lance, né, de poder ver filho crescer, de poder interromper a gestação, ser dona do próprio corpo, tarará, tarará, a lei de alienação parental, que também, pra mim, é um direito reprodutivo. Direito sexual e reprodutivo, pra mim, a gente só vai ter acesso plenamente quando o capitalismo cair. Porque a gente tá no centro. Por que os homens querem esses filhos? Se não é poder financeiro, se não é status, se não é provar que eu posso e você não, né? Sim. No limite, a gente tem que olhar para os projetos de políticas públicas como as possibilidades de uma correlação de forças que não está do nosso lado. Né? Então, eu me identifico com pessoas que menstruam, não, porque parece que eu estou resumida a menstruar. Sim. Mas, por outro lado, eu dei aula na escola pública que a gente tinha que fazer vaquinha para conseguir absorvente para as nossas alunas. Então, no limite, né, porque é aquela coisa do diamante Tiffany, sabe? Ter uma mulher negra com diamante Tiffany é maravilhoso para minha filha, que vai ter absorvente quando ela crescer. E para a menina negra que não vai ter absorvente? O que é importante para ela ter o absorvente, né? Enfim, é complexo, não tem uma resposta ok, mas eu acho que a gente tem que ver é que os nossos grandes parlamentares, Davi Miranda, que fez a lei da Helena Laís, a Erika Hilton, que tá fazendo uma pauta maravilhosa de uma CPI da violência contra as mulheres trans em São Paulo, Érica Malunguinho, que traz uma discussão muito boa, Samia Bonfim, que acabou porque a Thalíria Petronial e a Carolina tiveram falta na licença maternidade. Gente, isso daí Samia Bonfim conseguiu, ou seja, Samia Bonfim, elas não estão no lugar de mudança. E quando a gente critica uma mulher que faz esse projeto de lei, ou um grupo que propõe esse projeto de lei, a gente espera que o projeto de lei vai mudar uma coisa que ele não vai mudar. Porque o sistema parlamentar é burguês, porque o sistema parlamentar é branco, é um lugar de denúncia. Se um dia eu fosse parlamentar, mais do que destinar emendas parlamentares, que é super importante, por exemplo, a Samia Bonfim na minha cidade, ela destinou emenda parlamentar para a maternidade de Amadora Guiar, em Osasco. A Érica Malunguinho destinou emenda parlamentar para uma UBS de um lugar extremamente pobre, para a reforma de um lugar que tinha fio desencapado e goteira. Isso é extremamente importante. Mas o que elas têm de mais importante é a tribuna. É esse lugar que é o que a gente não acompanha. A gente não acompanha. Que era um lugar que a Marielle ocupava muito. Mas que a gente só começou a ouvir os discursos dela depois que ela morreu. Sim. Mais. Eu ouvia mais porque tava ali na doulagem e tal, brará, conhecia, mas... Todas elas ocupam, porque elas têm fala o tempo inteiro. O que aconteceu com a Isa Pena, do cara botar a mão no seio dela? Não, e aquilo ali Entende? É isso. Mas todas as violências que acontecem com a Isa, eu acompanho de perto, por estar na equipe, dela, quando ela tá falando, os caras saíam do plenário pra não ter quórum pra votar os projetos dela. Ou ela tá falando na tribuna e os caras se reunirem em grupinho, não dando atenção porque ela tava falando. E esse é o espaço mais importante do parlamentar, na minha perspectiva, de uma feminista, que é ter um espaço para fazer as vozes ecoarem. Sim. Simone, você acredita que as mudanças são possíveis? Não acredito que as mudanças são possíveis. Eu acredito que o que as parlamentares fazem é deixar a vida das pessoas menos piores. Então, por exemplo, quando a bancada feminista... Eu falo muito de São Paulo, que é a minha realidade, mas tem a Mônica Francisco aqui também. Você tem, né, a Mônica Benício também, que tá aqui, estão ocupando os lugares, mas enfim, não acompanho tão de perto. Mas em São Paulo, a bancada feminista tá fazendo uma CPI, né,
que tem uma comissão sobre a violência policial. Cara, isso é importantíssimo. Vai fazer a violência policial acabar? Não. Assim como a Benedita da Silva, na década de 90, fez uma CPI da ligadura em massa. Que esse é um debate super importante, que é a esterilização em massa das mulheres pobres. Mudou essa realidade? Não. Em 2017, a Janaína foi submetida. Então, ou seja, qual que foi o grande lugar da Benedita da Silva nessa CPI? Que eu acho que é extremamente importante. Ela abriu um debate público. Vai mudar com o lugar dela? Não. O que a gente tá vivendo agora? A gente tá falando de menstruação. Cara, a gente tá falando de menstruação. Então, eu acho que a grande contribuição é o debate público. Sim. É o debate público. Teve um projeto do Suplicy que foi vetado porque tinha a palavra gênero. Que era assim, tipo, eu não lembro direito, era uma questão social de renda, tipo renda cidadã, e tinha as categorias por gênero, por exposição social, vulnerabilidade social, tinha gênero, a bancada evangélica barrou. O que essas parlamentares estão fazendo é tentar burlar. Sim. São estratégias pra... Exato. São boas? Não. São as possíveis, porque o nosso sistema parlamentar não é bom. Né? Nosso sistema parlamentar não é bom. O nosso parlamentar, a gente tem 11% de deputadas na Câmara Federal. São 11%. A gente tem, se eu não me engano, 513 cadeiras, a gente tem 70 mulheres. Então não é bom, gente. A correlação de força não tá boa pra gente. Entende? Então, por que elas botaram pessoas que menstruam? Porque a correlação de forças não tá boa pra gente. Qual que é o nosso papel? Quando a Carol Iara, eu adoro ver a Carol Iara falando, gente, procurem a Carol Iara. Ela fala, eu sou uma pessoa intersexo que foi mutilada na infância. Mutilam milhares de pessoas intersexo todos os anos, querendo fazer uma residentização sexual quando esse bebê nasce. Faça um teste hormonal, não, então vai ser, menino, então vamos dar testosterona pra ser menino mesmo. Entende? É o que tem acontecido muito, né, tipo, com as crianças, são 12 anos, elas estão tomando bloqueadores de puberdade, né, saiu até uma matéria na Gazeta com um estudo, né, falando quais são as consequências, né, para essas crianças tomando esses hormônios para fazer essa transição, né, e tipo, essa palavra é horrível de usar, é quase um experimento com essas crianças, né, e é muito triste que isso esteja acontecendo. E eu vejo muito, né, o capital, tipo, falando assim, não, tem que dar, né, então assim, da mesma forma que tiram os nossos direitos, fala assim, então beleza, se isso aqui me beneficia, se isso aqui me dá lucro, então pode fazer, né. Porque a gente, eu vou voltar aqui pra encaminhar pro meu lado, puxar a sardinha pro meu lado. O nosso Deus, ele fez 35 mil tipos de orquídeas. Vocês acham que 7 bilhões de pessoas iam ser ou homens ou mulheres? Eu acho que não, né, cara? 35 mil orquídeas, adorei isso. Gente, é o Deus da diversidade. Sim. E aí, a gente tem um problema, uma disputa pública muito grande, extremamente cansativa, porque assim, né, do outro lado vendo também essas parlamentares que elas... Quando a gente tá sentada discutindo uma política pública, chega num momento que a gente fala, bom, a gente vai ser atacado por isso. Qual vantagem a gente vai ter de botar SPL? A gente vai conseguir UBS, a gente vai conseguir absorvente nas UBS. Então acho que vale a pena pautar. Entende? Igual o grande debate, tirar as mulheres trans do dossiê da violência contra as mulheres. Mas a gente avançou minimamente na política pública para as mulheres. Mas aí a gente teve que deixar a mulher para trás. Por quê? Porque esse é o capitalismo, gente. Ele não vai garantir direito para todas as pessoas para que ele possa negociar o direito das poucas que alcançaram, né? Esse é o capitalismo, essa situação. Ele não quer. Capitalismo mesmo, é o capitalismo, né? Que a gente vai exorcizar do Brasil. Em nome de Jesus. É o grande demônio, se chama Jair Messias Bolsonaro. Adoro! Mas é isso, gente. É triste. É eu horrível. mandei uma real pra vocês, assim. Assim, das coisas que o profeta Salomão escreve na Bíblia, uma das que ele escreve é maravilhosa. A ignorância é uma dádiva. Não, ele não diz. Ele diz que conhecimento é angústia. Mas... Conhecimento é angústia. Conhecimento é angústia. Entende? Aí o cara que tem, sei lá, uma doblô, ganha 7 mil reais por mês e tem um apartamento ali... né, num lugar mais ou menos em São Paulo, acha que quando a gente fala de taxar grandes fortunas, a gente tá falando dos 7 mil reais dele. Do palio dele. Ai, gente, sério. Coitado, né? É isso. Simoninha. Machismo é pecado, Juliana. Machismo é pecado. pecado. Essa pecado. camiseta Devia estar maravilhosa. escrito na Bíblia também. Para as pessoas Ué, entenderem. acho que tá. Eu acho, Tamara, que você deveria escrever a nova Bíblia. Tá? Não, eu acho que
que eu não represento as mulheres evangélicas, que todas as mulheres têm que escrever o que elas entendem da Bíblia, né? Você tem Odja Barros, que tem Flor de Manacá no sertão lá do Maceió, em Alagoas, né? Que faz um trabalho maravilhoso com aquelas mulheres alagoanas, enfim, são muitas mulheres, eu aprendo muito com todas elas, né? Mas as pessoas que são gays vão pro inferno, mas tudo bem, então a gente não precisa fazer a vida delas no inferno na face da terra, né? Eu chamo de porteiro do céu, né? Porque nova profissão, porteiro do céu, você vai pro inferno, você vai porque assim, mas no limite, quem que é o grande beneficiado de todas essas opressões que a gente vive, se não a ordem econômica? A ordem econômica. Simone, obrigada pela aula. Não, eu adorei, Aulona. gente. Aula. Não, e vocês viram que eu assisti todos, gente. Eu assisti Você eu adorei. é a nossa Fã número 1, tem que ter espectadora, fã, estrelinha. mas a gente também admira, nossa, assim, Eu, hoje em dia, mudei muitas coisas aqui, nesse momento. ai, que maravilhoso muito isso, pensamento. né, amiga? A gente também se colocar Não, nesse eu tô lugar até, de meu olho tá aqui, desconstruir. ó, lacrimejando pelas coisas idiotas que eu já disse na minha vida, porque, né, a ignorância, ela, né, é uma benção e também é um gatilho, Sim. né, muito, muito forte. Eu acho que não tem nada mais revolucionário, pra mim, né? Claro, num sistema capitalista onde as pessoas são descartáveis, você tem uma comunidade que, fulano de tal tá sem comer hoje, vamos fazer uma janta na casa dele? Ou fulano de tal não tem mãe, não tem pai. Eu tenho um amigo muito querido, o Lu, que ele foi adotado pela tia Bal, que já faleceu. E o Lu ganhou uma família, que é a IPI de Novo Osasco, que eu deixo um grande abraço pra IPI de Novo Osasco. Ele ganhou uma família. É uma criança que não teria uma família, né? Hoje é um homem, já que se não fosse a IPI de Novo Osasco, entende? Então, não tem nada mais revolucionário do que você levar um frango com quiabo pra irmã que tá adoecida. Não tem nada mais revolucionário do que você... fulana de tal teve bebê. A outra fulana tem um bebê de 6 meses. Vamos pegar tudo aqui e levar pra fulana de tal. Vamos lavar, vamos organizar. Vamos costurar as roupas que a gente recebeu que estão rasgadas, pra que essa pessoa que vai receber a roupa E é isso que você aprendeu na comunidade da sua igreja, né? Vamos consertar. Tem uma irmã maravilhosa que me ajuda toda vez que eu preciso de roupa. Eu falo com ela, com a irmã Dalvinha. Ela fala, eu junto as irmãs aqui da igreja, a gente costura. Sei lá, descosturou a blusa aqui. Não é uma blusa que tá rasgada, mas elas costuram tudo antes de doar. Não dá pra invisibilizar isso. Não Gente, dá. a revolução a é revolução é o feminina, né? Ela é feminina, ela é pelo afeto. Obrigada, Simone. Obrigada imagina, muito, gente, eu você adorei. é assim... Mas vejam essas outras mulheres que eu falei. Eu vou Sim, anotar a gente tudo. quer uma lista de mulheres, a gente vai anotar tudo. Né? A gente Pastora vai Val fazer uma lista. Moraes, que tá em Brasília. Se Eliade você, Dias. inclusive, se sentir vontade, você escreve o nome de todas essas mulheres que você acha. A gente Juliana bota maravilhosa. no programa, a gente Sim, faz, a gente dá um sim. jeito de colocar nessas... E, Tá? e tantas outras também, né? Que estão em outras religiões, né? Nas religiões. O que é essa campanha que tem fome, dá de comer? Né? É maravilhosa. E para mim ela é afetiva, porque tem pessoas de várias religiões. Tem o Cuxi, que é com a Gisela Cruz, que tá em Salvador, que é o coletivo negro evangélico. E você vai ter a Função Pótima, que é de mulheres de terreiro. Você vai ter um encontro, né? E é isso, gente. O Brasil tem só 3 ou 4% de ateus. Então, é isso. Não dá pra não discutir religião no Brasil. Eu acho que a gente precisa de uma forma mais inteligente de discutir. Da né? perspectiva social. Sim. Eu não posso botar uma senhorinha na parede e falar você é alienada porque acredita em Jesus, que não existe. Deus não existe. Mas da perspectiva social, encontrar a religião como um socializador violento, cristianizador, escravizador, mas um socializador que forjou subjetividades e forjou outros caminhos de solidariedade que garantiram que essas mulheres continuassem vivas. Sobrevivência, né? Não, mulheres que sofrem violência e fogem para casa uma das outras até o marido se acalmar. Sim. Existem coisas que acontecem nas igrejas. E isso acontece até na IURD, isso acontece até no R.R. Soares, Sim. isso acontece até na Mundial. Existem caminhos que possibilitam que as pessoas continuem vivendo num sistema tão ruim como o nosso. E é por isso que quando o Bolsonaro fala que o PT vai fechar a igreja, essas pessoas se apavoram. Porque Ele não vai fechar nada, tá, gente? Não vai fechar nada, gente. Gente, ele não vai fechar nada. Não vai fechar a igreja, até porque ele precisa muito de algumas pessoas da igreja para conseguir conciliar classes. Mas o que eu tô falando, assim, é pavoroso eu acordar no domingo e não ter aquele lugar pra estar.
É pavoroso uma pessoa que vai destruir a família, que é a única coisa que eu minimamente tenho. É cruel esse discurso. Muito cruel. É muito cruel. E aí a gente fala assim, não, mas o Estado só tá na periferia pra matar, gente. O Estado tá na periferia pra matar. Não tem ausência do Estado na periferia. O Estado está presente pra matar. E aí quando eu falo que é esse Estado que vai garantir humanização, me falem se essas pessoas são alienadas quando elas recusam esse discurso. Não são. Eu me recuso. Quando a gente fala assim, por exemplo, as mulheres que não denunciam violência doméstica. Cara, a polícia acabou de matar o filho dela faz 2 dias, agora ela vai na polícia denunciar o marido que bate nela? É um sistema muito entranhado, né? Quem ela vai procurar? O pastor. O pastor vai falar o quê? Ora. Gente, o pastor que mandar você orar, ele é cúmplice de violência, denuncia o pastor e o marido, mas... No limite é isso, gente. Uma pessoa que é socializada na violência da favela, tiro atrás de tiro. Aí o cara fala, não, vamos lá na polícia denunciar, vamos... Você tem medo da polícia, gente. Acabou de matar meu sobrinho. Sim. Se eu tenho medo, você imagina... Entende? É complexo, gente. Muito. E a religião tá justamente nesse espaço que humaniza em meio a um sistema que desumaniza o tempo inteiro. E é isso, sigam Rede de Mulheres Negras Evangélicas, Movimento Social de Mulheres Evangélicas do Brasil, CUCSI, Mulheres Evangélicas, enfim, tem uma possibilidade de coletivos evangélicos, Flor de Manacá em Alagoas, tem uma possibilidade de Católicas pelo Direito de Decidir, que é um coletivo bastante importante, enfim, tem uma possibilidade de coletivos Zauridas, que também, que tem um livro maravilhoso com cartas de mulheres negras evangélicas, que é... Enfim, existem muitas possibilidades que, claro, a gente não tem dinheiro para investir, para colocar senão eu punho um outdoor, assim, Deus, machismo é pecado, na Avenida Paulista, a gente não tem dinheiro. Vamos fazer uma vaquinha. Vamos. Eu topo. Muito bom. Vamos fazer? Vamos orçar quanto custa esse outdoor? Na Paulista, machismo é pecado, gente. Vamos, quanto custa valendo. esse outdoor? A gente vai fazer uma vaca na internet e botar lá, machismo é pecado. Fechou, adorei. Vamos colocar? Então vamos colocar. Conto com você, por favor, entre e patrocinadoras, né? Tá. Mulheres que têm dinheiro. A gente não vai revelar seus nomes. Não, pode ser R$1. Todo mundo doa R$1 e a gente... Vamos orçar, de verdade. Eu acho que uma semana deve ser uns 20 mil, assim. Né? Tudo bem, a gente vai conseguir R$20 mil pra colocar esse negócio lá. Vamos As pessoas colocar. têm que ouvir. Porque aí quando a gente coloca machismo é pecado, a resposta é feminismo também é. Mas essa pessoa teve que pensar pra responder feminismo também. Por que ela teve que pensar? Porque ela teve que considerar que o machismo é pecado. Então, quando você responde feminismo também é pra essa resposta, eu tô feliz porque você considerou o machismo pecado. Tem muitas pessoas que nem consideram o machismo pecado. Simone pra presidente. A gente quer Simone pra presidente. Obrigada, Simone. Obrigada, Um beijo Simone. muito Beijo. grande. É isso. Tchau, gente. Durmam Senta com direito, essa hoje. garota. Senta direito, garota.